Bem-vindos ao Papo de Autor Resenhas, eu sou o Roque Valente e hoje a gente vai falar do livro Bento, Herói Humano, Inimigo Vampiro, do André Bianco. André Bianco é autor também da série O Sete, Sétimo e os Filhos da Noite. É autor da quadrilogia da qual esse livro passou a fazer parte, que é a quadrilogia do Vampiro Rei. E também é autor de livros infantis, HQs. Também sabe-se que a primeira vez na vida que ele jogou RPG foi em 2019, na Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro. Ele jogou com Karen Soarelli, Felipe Castilho, Eduardo Spohr, durante uma mesa de bate-papo com o Guilherme Deiswald. O livro. Ele foi impresso pela primeira vez em 2003 pela editora Novo Século, tem 516 páginas e, na minha opinião, a diagramação e o serviço de gráfica foram muito bons, tá? Particularmente eu gosto de papel branco, mas aí particularmente, né? Ele faz parte da quadrilogia do Vampiro Rei. Ele recebeu um prequel antes dele, e depois dele foram desenvolvidos outros romances, mas, para os efeitos dessa resenha, eu vou analisar ele enquanto um volume único, do jeito que ele foi feito lá em 2003, como ele foi lançado. Considerar ele como um romance fechado em si, e aí a gente faz a avaliação. Para realizar essa resenha, eu optei por não ler os outros romances ainda, e analisar ele de uma forma bem individual mesmo. Mas eles vão acabar entrando na minha lista depois. O que é o Bento? O mundo acabou numa soneca. Mas ao invés de morrer, as pessoas simplesmente entraram em estase, dormiram, reduziram o metabolismo delas ao máximo. Junto com isso, outras mudanças também ocorreram. Ninguém mais adoece, ninguém mais sonha, nenhuma tecnologia eletrônica funciona, nem onda de rádio ou meio de comunicação. Ninguém mais nasce e tudo bem, né? Tá, dá para levar aí uns 2 ou 3 aninhos. O problema é que metade das pessoas que estavam acordadas viraram vampiros. A outra metade ou virou janta ou fugiu das cidades, deixando para trás os adormecidos, fossem eles quem fossem, seus entes queridos, seus filhos, amores e por aí vai. Então, agora esses rios de sangue gigantescos deixados para trás, que contam com milhões de adormecidos, são propriedade dos vampiros. E com isso em mãos, o que falta para eles dominarem a Terra? Pouquinha coisa, né? Falta, sim, as tentativas toscas dos humanos de se reerguer, as cidades, as armas de fogo, aquilo tudo, e os bentos. Os bentos são as pessoas que despertaram daquele sono, não mais como pessoas comuns, nem como vampiros. Eles despertaram como antivampiros. Sim, você já viu isso em algum lugar. O sangue deles é tóxico para os noturnos, eles podem abençoar água, e na presença de um vampiro eles simplesmente entram num frenesi maluco e voltam ao normal só quando não tiver mais nenhum daqueles monstros diante deles. O problema é, eles não vivem muito com essa mania, né? De se atirar contra seres sobrenaturais no braço. Então, assim, isso acontece até um rapaz magricela acordar 40 anos depois daquela noite maldita, quando o povo caiu em sono. Mas a gente vai falar dele depois. O Lucas é outro nível. Qual é o estilo? O livro começa do jeito certo. 3 frentes são retratadas. Primeiro, Lucas acordando, Adriano e a sua equipe pegando a estrada e Cantarzo saindo para caçar. Você aprende sobre o mundo, sobre as regras que o compõem, junto com Lucas. Tá? Você aprende a confiar nele e boa parte da perspectiva que você tem, daquele deslocamento que você tem, é resolvido nisso. Tá? Você aprende junto com ele e isso é muito legal. Logo em seguida vem Cantarzo e Raquel, que te fazem ver aquilo para que a gente abra o livro, né? Ação, sangue e glória. A história de Adriano também se enreda ali, você se
identifica com os personagens, isso é muito legal. Diferente de Sétimo e dos irmãos dele, aqui os vampiros vão ter desafio à sua altura, tá? O roteiro é muito legal, ele é bem montado, mas vamos falar de um defeitinho, só para falar assim, olha, coloca uma pitada de sal no seu doce. A presença feminina no livro é bem secundária. Elas até aparecem, tá? Mas não no primeiro escalão. Raquel é a única que tem mais do que 2 minutos de fala e, assim, não tem nenhuma bendita. O bispo também poderia ser retratado como mulher. Daria mais representatividade. Mas, assim, mesmo assim, as mulheres que aparecem são tão valentes quanto os homens, são tão heróicas quanto eles, ou tão pacote de carne quanto eles. Não dá para falar que ele errou, que ele fez mal, dá para falar que ele podia ter feito mais, tá? Mesmo assim, ele deu espaço para a gente discutir o absurdo do enclausuramento prisional, ele deu espaço para a gente discutir a questão de drogas recreativas, e isso exige coragem. Hoje exige coragem, 2003 exigia coragem. E ele também abordou questões ambientais, com uma pesquisa muito bem feita, e a relação de famílias não consanguíneas. Então, achei muito legal nesses quesitos. Com quais obras se parece? É claro, Vampiros de André Bianco, estamos falando de Os Sete, né? Também se parece com Kimetsu no Yaiba, Lâmina Aniquiladora de Onis, que era foi mangá lançado em 2016 e virou uma série animada pela Netflix em 2019. E também se parece um pouco na relação da reconstrução com The Walking Dead, que é um HQ de 2003 e foi lançado como série em 2010. A gente tem acompanhado bem aí, né? Uma lição geral: nada termina até acabar. Ou, se preferir, o universo não tem favoritos. O livro é sobre os Bentos. Tem até uma mão na capa, né? Tá aqui. Mas é também sobre vampiros. Então, se de repente você se vê torcendo por eles, não se culpa não. É esperado. Lições para novos escritores? Bom, músicas, músicas, músicas e mais músicas. Dá até uma bugada de pensar a quantidade de carta de solicitação de uso para essas músicas e das tantas músicas que ele escolheu já em domínio público. Lembra que era 2003, sem essa de entrar em contato com rede social de artista. O verdadeiro ponto nessa questão das músicas é o seguinte: ele usou as músicas de uma forma positiva, não de forma pejorativa, nem prejudicando a imagem dos compositores. E fazer Sinatra cantar enquanto eles comem, enquanto eles viajam, enquanto eles conversam, traz uma camada a mais para a história. E também tem o estilo Bianco. A história se passa no Brasil. Não em Nova York, não em Tóquio. É São Paulo, é Salvador, é Natal. Sem tempo para síndrome de Capitão Barbosa aqui, beleza? Do mesmo jeito que foi em Estrela da Manhã, do mesmo jeito que foi no 7, ele ambienta a história aqui. Tá? Assim, vamos lá. Mesmo que as cidades apareçam um pouco, você sabe que é Brasil. Não tem palavras em outras línguas, não tem rodovia com nome estranho. E para falar a verdade, é exatamente isso que me faz devorar os livros dele. Tá? O Bianco, desde 2006, eu tenho um gosto pela escrita dele por conta disso. Eu senti a falta disso desde a coleção Vagalume. Contei a idade, né? Beleza, facinho. É isso que eu procuro quando eu abro um livro nacional. Afinal, para ver o Maine mais uma vez, pô, eu também sou fã do King. Para ver Paris, sem tempo, irmão. E para destruir Tóquio mais uma vez, não, eu passo. Juntar um cenário com os nossos dilemas sociais, com onça, tucano e um carinha cantando Kid de Abelha, Cazuza e Titãs, cara, isso ficou muito bem montado. Tá? Essa é uma lição e tanto para quem está escrevendo agora. Pô, você está no Brasil, você conhece o Brasil, entende? Não é, eu preciso fazer uma pesquisa, não sei o quê. Beleza, faz a pesquisa, mas vamos lá. Se a sua obra vai ter uma arte, por que não enaltecer a nossa cultura? Nem que seja um clichê mesmo, um grafite do Abapuru, ou uma garota lendo Machado de Assis no metrozão,
Ou quem sabe os profetas de pedra que ganharam vida. Fica a ideia, né? Tem muita coisa nossa. A nossa cultura é muito rica. E mesmo que você não seja fã de uma determinada coisa, talvez esse seja aquele gancho que o leitor está esperando para vincular de vez com a obra, sabe? Coisa que algumas horas de pesquisa podem te ajudar, podem resolver seu problema. Agora a minha percepção do livro com spoilers, beleza? Se não leu, dá aquela paradinha, vai ler o livro, compensa, e aí você volta e a gente conversa de novo, você volta, comenta lá nos comentários que teve a mesma ou uma percepção diferente da minha, vai ser muito legal. Spoiler, spoiler, spoiler. Minha percepção do livro com spoilers. Como eu já disse, o livro começa com Lucas acordando e é um livro centrado nessa figura profetizada, o 30º Bento. É isso mesmo, temos profecias. O único nesses 40 anos que sonhava era o bispo, uma figura crucial para a sobrevivência do que restou da humanidade. Ele previu o 30º, os 4 milagres que sucederiam à vinda dele, conseguiu unificar as novas cidades e prever vários ataques. Sem ele, a história da humanidade seria muito diferente. Imagina então a hora que o sangue dele muda de lado. Imagina a hora que o rádio cósmico sintoniza no canal Monstrengo. Ainda bem que a vinda do 30º coloca o ônibus na ribanceira, tira os freios e engata no ponto morto. Ou semi-morto. O livro segue rápido. Ele acelera, começa a derrapar nas curvas, mas o Bianco segura firme no volante, gruda as rodas no asfalto e mostra quem é que manda. Tá? Do meio do livro em diante, com a morte do bispo, depois dos 6 bentos e os ataques às cidades, você começa a se questionar se ele vai mesmo chegar inteiro no final. Tá? A história se desenvolvendo do lado dos vampiros também te bota pressão, te bota urgência na história. Assim, tanto que quando vai chegando pro final, fica ainda pior. Parece que ele engata a marcha, acelera até o motor berrar e te faz segurar o grito também. Tá? Para falar bem a verdade, quando chega no final, quando a tecnologia volta a funcionar, quando os fantasmas dos 6 bentos voltam e quando Tupã manda um raio solar queimando todos os vampiros no seu raio, você vira e fala assim, parece que o livro foi escrito de trás para frente. Ou, é claro, o livro foi feito com uma revisão muito bem feita. Tá? Esse ritmo acelerado é bom, ele te compra mesmo, porque você vira e fala assim, não, eu fico com medo de largar o livro, voltar e já ter morrido todo mundo, sabe? Assim, é uma coisa bem legal mesmo, parece que o livro anda sem você. Então você sente essa urgência de continuar lendo. Foi muito bem construído, tá? Muito bem amarrado, muito bem feito. E o que ficou em aberto ficou de propósito, porque depois ele encaixa na quadrilogia. Mas assim, analisando como um romance único, também são coisas pequenas, são ganchos assim que a história fechou sem eles. As perguntas que ficam depois da leitura, acaba que são esses ganchos. São: quem é o Vampiro Rei? Quem é a tal bruxa? E onde é que eu compro os outros livros? Bom, pessoal, essa foi a minha opinião. Tá? Espero que vocês tenham gostado, essa é a minha visão desse livro. É um livro que já vai inteirar agora 18 anos, né? Parabéns, já pode beber um uísque comigo qualquer dia. Mas, assim, é um livro bem maduro, bem montado mesmo. E espero que vocês tenham gostado da resenha. E quem leu, por favor, comenta aí o que achou da resenha. Comenta aí qual outra perspectiva que vocês têm. Eu vou gostar muito de ver isso. E vou gostar também de ver os outros fãs de Bianco. E, assim, deixa um comentário, curte, comenta, compartilha nas suas redes. Lembra de mandar lá no Face, lembra de mandar lá no WhatsApp, que não existia para os pobres coitados dos bentos, né? Mas assiste também os outros vídeos do nosso canal, tem muita coisa boa aí. Tem umas resenhas aí que dão realmente vontade de encomendar na hora o livro ou baixar ele para ler. Muita coisa boa, tá? E toda semana tem mais. Fiquem ligados aí. Tchau, tchau.